Oiê! Você sabia que é possível ganhar dinheiro sendo influencer de viagens de países ao redor do mundo? Como assim? É como se você fizesse parceria com marcas, mas com ministérios do turismo divulgando os países deles para sua audiência. Foi isso que a minha convidada de hoje, Letícia Pavim, descobriu em 2022 e 22 e não parou mais. Hoje, ela roda o mundo divulgando países, quebrando estereótipos e inspirando mulheres a viajarem sozinhas e com segurança. Foi numa dessas viagens, inclusive, que a Letícia viveu um episódio super inusitado no ano passado em Angola. Depois de um dia intenso em que ela presenciou muita corrupção, ela fez um vídeo que viralizou e ela conseguiu até alterar as leis do transporte viário daquele país. Vem entender melhor sobre essa história e a história da Lê no episódio de número 25 de Wonder Woman. Eu sou Laís Queiroz, muito obrigada por estarem aqui. Se gosta do meu trabalho, compartilhe o podcast com uma amiga. Não se esqueça de avaliar, comentar e, se precisar de ajuda para viajar sozinha, fala comigo que eu posso te ajudar com a minha mentoria de viagens. Let's go? Bem-vinda, Lê! Obrigada por ter topado conversar comigo para esse episódio. Eu sei que você é uma mulher ocupada, que você tem a sua Outras coisas. empresa, que você tem seus afazeres. Então, fico muito feliz que você tenha tirado um tempinho para mim hoje. Ai, obrigada pelo convite. Eu fiquei super animada, eu já acompanhava aí vários episódios do É? podcast, então realmente eu fiquei muito feliz de você ter me convidado para estar aqui. Sempre na base da correria, né? Nós viajantes, mulheres multitarefas, Exato. multitalentos, a gente está sempre fazendo muita coisa, mas é essa energia que é bom. Lê, eu cheguei até você através de uma história muito curiosa que aconteceu contigo no ano passado, durante uma viagem que você fez para o continente africano. Se não me engano, você passou 2 meses por lá, certo? Uhum. Eu vi que você ficou por 3 meses no continente africano, Eu né? fiquei Só por vi. 3. Eu fiquei Ah, por 3. Então legal. a gente vai trocar essas figurinhas. Estou muito curiosa para Aham. saber por onde você passou por lá. E nessa sua história, quando você chega a Angola, acontece algo com você lá, você faz um vídeo meio que despretensioso só para desabafar. Sim. E esse vídeo viraliza e mulher, e você consegue até alterar a lei do trânsito viário, do transporte viário daquele país. Então, assim, bem chocante. Antes da gente Loucura, né? chegar, loucura. Antes da gente chegar lá, eu queria que você contextualizasse pra gente essa sua viagem primeiro. Por que você decidiu ir para a África, passar esses 2 meses no ano passado? Bom, vamos lá, né? Eu sempre falo que tudo é muito conectado e também na vida do viajante, eu ouvi muito dessa história também. Uma coisa vai levando a gente a outra, né? Uma pessoa que a É, gente conhece que muda tudo. Então, realmente encurtando aqui, senão a gente pode passar horas só para explicar como eu fui chegar lá. sim. Mas eu sou formada em relações internacionais, então eu sempre tive muito esse fascínio mesmo pelas diferentes culturas, por conhecer o mundo. Meu primeiro intercâmbio foi bem tradicional lá na Espanha, estudando espanhol intensivo. Vi que você foi para Hum, Sevilha, né? Eu fui para vi. Salamanca e ali Olha. aquele universo mais controlado, né? De É. estudo, ali não tinha muitos perrengues, sinceramente. E aí o meu segundo passo foi trabalhar pela ESEC no Egito. Sei. E isso foi em 2019, e aí isso eu paguei 100% com o meu e-commerce que eu tinha desenvolvido através de uma matéria da faculdade. E o meu primeiro Uau. intercâmbio eu paguei metade fazendo freelancer de artes digitais. Então uma coisa foi Olha, conectando com a outra, sabe? E aí eu fui parar no artes Egito. digitais? Que Mas assim, naquela época, isso era 2018, o Canva, o Photoshop não era tá. tão comum, então eu queria muito juntar dinheiro, eu queria muito Ah, desbravar o mundo, e aí eu comecei a fazer convite, então assim, esse é o aniversário? Eu faço o convite por R$ 50. Esse aqui é uma ah, coisa? Aí eu comecei a fazer as redes sociais da costureira do meu bairro, da loja da mãe da minha amiga, e aí eu ia muito fazendo bem. essas coisinhas, porque não era todo mundo que sabia mexer naquela época, sabe? Hoje em dia todo mundo tem, todo mundo usa, mas naquela época era uma coisa meio nova ainda, pelo menos no Então meu universo. você é uma empreendedora nata, pelo que eu tô vendo.
Sim. E isso desde que eu era pequenininha, assim, uns 7, 8 anos, eu naturalmente eu fazia bolos, brigadeiros, sabonetes, perfume, saía vendendo pelo meu prédio, porque eu queria, porque eu estava afim, e eu sempre fiz isso. Então eu sempre me envolvi muito com empreendedorismo, sem querer, e aí foi na universidade, pegando uma matéria, uma eletiva de administração, eu fazia RI, e o professor falou assim, era de e-commerce, né, mas eu entrei na matéria muito para entender como as empresas estavam vendendo e negociando dentro do mundo digital, que lá em 2019 ainda não era um boom, né, como foi com a Uhum. pandemia e tudo. E aí o professor falou, faça um e-commerce. E aí eu entrei nesse mundo, criei a Yugen Concept, foi minha marca de acessórios de prata com pedras naturais, tudo do zero, envolvi minha família, minhas amigas, vídeo no YouTube para fazer o Uau! site, fui no Brás, fui em tudo quanto é canto para comprar os acessórios, aí foi dos signos, estudei a Bíblia dos cristais. Assim, Olha, entrei. todo um conceito. Eu tinha o meu Orives, aí fui atrás do cara para fazer as peças. Aí a minha primeira coleção foi dos signos, das pulseiras. Depois eu tive os colares dos elementos da natureza. E assim começou. O meu e-commerce deu muito certo. Eu tive por 2 anos, tanto que pagou minha viagem para o Egito e chegou a aparecer na Exame, no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, Uau! podcasts e assim vai. Sozinha? Sozinha, foi muito, muito legal. Foi um super case, Você tinha assim. quantos anos nessa época? Porque se você ainda é muito jovem. Eu comecei com 18, o meu e-commerce, e aí eu tive dos 18 aos 20. Ah, dos E já 18 aos foi. 21 ali, o começo dos 21. Aí você sentiu que aquele era o seu caminho, empreender, tipo, depois dessa Sim. experiência. E aí também foi quando eu comecei a criar conteúdo na internet, sinceramente. Não era sobre viagens em 2019 com o meu e-commerce. Por um ano eu criei, e aí tinham fotos incríveis das pedras e tudo, o significado. Só que aí teve um momento que eu pensei, poxa, não tá passando toda a energia, né? Porque os cristais eram muito sobre as boas vibrações, as energias. Então eu comecei a criar conteúdo em 2020, no comecinho. E era a época que as pessoas tinham paciência para ouvir vídeos de 8 minutos, de 10 minutos, sem edição, sem aquela loucura de hoje Aham, em dia. E aham. comecei a criar sobre autoestima, sobre amor próprio, sobre solitude, sobre os cristais, Uau! sobre chakras. Pro Então, tudo desse YouTube? universo do bem-estar feminino. Chamei amigas minhas, pessoas que eu conhecia que poderiam falar de assuntos que eu não dominava. Então, eu até cheguei a criar uma comunidade de mulheres para a gente falar de assuntos mais profundos. Então, assim, eu cheguei a fazer 3 Uau! turmas, isso tudo no meio da pandemia. Então, foi ali que eu comecei a criar conteúdo. E aí, o que aconteceu foi, em 2020, no final, né, eu tava fazendo relações internacionais, estava com o meu e-commerce, estava desenvolvendo já a minha atual empresa, que é a Rede Pavim, que é uma consultoria de RH, que hoje em dia, depois de muito mudar, nós somos especializados na geração Z e a gente tanto desenvolve a liderança sobre como liderar essa geração, quanto também desenvolve os jovens relacionado a várias temáticas, como de comunicação e oratória. Acabei de dar um treinamento para os jovens da Deloitte, que é uma das maiores consultorias aí do Incrível. mundo. E Uau! comunicação oratória, inteligência emocional, gestão de projetos, sobre comportamento corporativo e assim vai. Então, hoje em dia é Uau! muito sobre integrar e construir o futuro, o presente e o futuro do trabalho, né? Então, Uhum. essa é uma parte minha muito importante. E eu Fazendo conheci a meu sócio ponte no entre as Egito. gerações, certo? Tipo, fazendo Sim, ponte entre as exato. gerações, é isso. E muito desmistificando a geração Z também, né? Porque tem esse estigma de não querem trabalhar, não ligam pra nada, sem resiliência. Então a gente vem muito com sobre chegar, todos têm que chegar no meio do caminho. Não tá bom pra ninguém, então vamos construir Aham, juntos. E eu conheci o meu aham. sócio no Egito, por isso que eu falo, minha vida assim vai e Aham. É volta. sempre assim, né. Quando a gente tá aberta, quando a gente começa a caminhar, as coisas vão, né, Lê, Sim, vão se encontrando, vão nos encontrando e a gente vai encontrando essas coisas. E aí, certeza. conta do Egito. O Egito, eu conheci o meu sócio lá, ele é um mineiro, ele é de Viçosa. Eu sei que você também é de Minas, né? Não sei se você Eu conhece sou Viçosa. nunca fui, mas já Da sei, cidade óbvio. bem pequena. A gente foi, eu Sim. precisei ir lá pro Cairo para conhecer um mineiro, a gente estava no mesmo hostel. E aí a gente se tornou melhores amigos. Isso foi em 2019, aí a nossa empresa foi se desenvolvendo ao longo dos anos, né? Hoje em dia a gente está mais de 5 anos aí, hoje já chegando em patamares muito altos, mas que realmente já tivemos muitos altos e baixos, muito redesenho de estratégia. Hoje em dia a gente se encontra super bem, crescendo muito aí no mercado. Mas após a minha volta do Egito, eu estava fascinada, né? Porque quando a gente viaja para lugares tão diferentes, de
tudo que a gente já viu, realmente os nossos cinco sentidos explodem, né? A gente acaba Uhum. acessando coisas que a gente jamais imaginou. Então foi quando eu Total. falei assim: meu Deus, eu quero viajar para lugares cada vez mais diferentes. Eu quero conhecer as culturas mais diferentes do mundo e realmente expandir, porque eu acredito que quando a gente viaja para culturas tão diferentes da nossa, é ali que a gente aprende de verdade sobre empatia, sobre respeito, sobre diversidade, sobre entender que o que é normal e a minha realidade não é para o outro. Então, o normal ele Uhum. é muito relativo. Então, foi Uhum. desse fascínio. E aí também, além desse fascínio de uma grande tragédia que aconteceu na minha vida, que após essa volta eu estava em ascensão, indo com tudo. E aí era o ano da pandemia, né, 2020. Eu estagiava na Unilever também, então era o meu primeiro trabalho em Uhum. uma super multinacional. Fui visitar minha família em Recife, porque eu sou recifense, só que eu Ah, morei a vida sim. toda em Ribeirão Preto. Por isso, Tá. essa ausência Sim. de sotaque. Aham. Ausência não, sotaque tem, só não é de Recife. É, só não é de Recife, exato. E aí, no final, né, no Natal de 2020, a gente foi visitar minha irmã, que ela tinha acabado de ter o seu filho, o Lucas, e nisso a minha família inteira pegou Covid, e meu pai acabou falecendo em 7 de fevereiro de 2021. E aí minha vida, De né, Covid, Lê? simplesmente foi o pós-Covid, assim, no dia 31 de dezembro de 2020. Foi assim, muito rápido. Em 2 dias ele foi pro hospital, em 2 dias ele foi entubado, um mês muito crítico. E aí foi esse pós-Covid dos órgãos, Nossa, o corpo sinto ter ficado muito. muito, muito fraco. E aí foi, assim, realmente uma grande tragédia, porque meu pai era tudo pra mim, era meu porto seguro, a minha pessoa no mundo, sabe? Que o mundo pode explodir, ele ia estar lá comigo. E aí nisso, minha vida, né, desmoronou, a minha mãe acabou entrando em depressão também, e a gente voltou para Ribeirão, né, porque tem toda uma documentação, tem muita coisa para ser resolvida. Minha irmã lá no Nordeste, meu irmão em Brasília. E aí o caos na Terra, nesse ano também, o meu cachorro faleceu de 15 anos, o Billy Brown Jr. O meu Hum. namorado ganhou um intercâmbio para ficar 6 meses fora. Eu me mudei de casa 3 vezes. Então, Nossa assim, 2021 foi o ano que o mundo derreteu nas minhas mãos, sabe? Tudo, Aham. tudo se bagunçou. E aí foi nesse momento muito perdida de ver que. Pô, e aí na Unilever já não fazia mais sentido. O meu próprio e-commerce também, por mais que me são muito como empreendedora, era algo físico. E nós, como viajantes, mulheres livres, né? Uhum. A gente quer estar pelo mundo, a gente quer estar por aí. E o meu sonho não era ter um armazém gigante e precisava muito de mim, fisicamente falando. Então, foi Sim. quando eu vi que, opa, me ensinou até aqui, foi incrível, mas tá minando a minha liberdade. Eu não tô mais conectada com isso, já não faz mais sentido. E os meus dois grandes valores de vida de conexão e liberdade. Então, já não fazia mais Uhum. sentido. Nem o meu a Unilever, né? Nem o meu e-commerce. E aí, claro, com meses de planejamento financeiro, consegui encerrar os dois ciclos. Uhum. E aí, eu sempre tive uma paixão pela Índia. Eu, desde Uhum. os 8 anos, assim, acho que muito pelo caminho das Índias, a novela. E Aham. aí eu vi um filme do Steve Jobs, que em alguns segundos ele tava na Índia, e foi quando eu falei assim, gente, É pra eu lá que eu vou vou. pra Índia. E eu tinha muitos amigos indianos que eu conheci no Egito, e eu falava pra eles, algum dia eu vou pra lá, algum dia eu vou pra lá. E aí eu casei na mesma data que o meu namorado foi pra Alemanha, eu comprei a passagem pra Índia e fiquei lá 3 meses. E aí eu fui sozinha, eu, meu mochilão e uma malona, porque ainda não Uhum. tenho a evolução espiritual de ser minimalista. É, quem nunca? Quem Nossa, nunca? A gente fui lá começa com assim, tá tudo bem. Nossa, uma grande mala e meu mochilão e fui me aventurar, assim, foi uma jornada muito individual mesmo, onde eu tinha três grandes coisas. Então, eu escalei os Himalaias por 6 dias, eu me preparei muito para isso. Eu fiquei num hostel de empreendedores por 10 dias, né, que a minha empresa também estava rolando, então eu só precisava do computador para fazer as coisas acontecerem. E também fui pro Vipassana, um retiro de 10 dias sem Eu falar. vi, cara, olha que incrível, você fez Sim. Vipassana. É muito admirável você ter feito tão jovem também, né, porque eu acho que isso realmente faz a diferença, eu acho que na vida de uma pessoa. Fez na Nossa, sua? sinceramente foi muito desafiador. Eu acho que foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz. E assim, porque não é nada relaxante. As pessoas pensam, ai, meditação vai ser muito relaxante. Porque realmente não tem mantra, não tem nada. Você fica 10 horas e meia por dia meditando. Você acorda todo dia às 4 da manhã, vai dormir 9 da noite, com 10 sessões. E assim, você sentindo as sensações Intenso. do seu corpo. E é você e sua mente. E eu acho tão fantástico o Vipassana, eu sempre falo, pra mim todo mundo deveria fazer
Porque nesse mundo tão barulhento que a gente tem, né, com Uhum. tantos estímulos, eu acho que é o único momento que você vai estar só você e a sua mente. E por isso que Uhum. parece extremo, mas por isso que eles não deixam escrever, não deixam fazer Uhum. esporte, não deixa ler, porque, Uhum. poxa, às vezes, né, quando a gente tá com a cabeça a mil, a gente escreve, ou vai Uhum. correr, vai fazer outras coisas. É. Então você Eu tem que acho se que era encontrar essa a dentro da minha sua resistência de fazer Vipassana, que eu ficava assim: "Poxa, mas eu não posso nem escrever, cara, eu vou exato, explodir". Mas eu acho que exato. essa é a intenção, né, por trás do Vipassana, né, te desafiar e ao longo dos dias você vai mudando, né, você vai adaptando aquele cenário. O que que você sentiu no final do Vipassana? Você sentiu que fez uma diferença na sua vida? Então, muitas pessoas, quando eu fui, né, principalmente minha família e meus amigos, ficavam, gente, como a Letícia, que fala pra caramba, vai ficar 10 dias sem falar. E, sinceramente, esse nem foi o ponto mais desafiador, porque realmente você não tem muito o que falar. O que me pegou muito foi uma questão da dor física mesmo, porque você fica sentado sem nenhuma estrutura, com um colchãozinho, assim, uma almofadinha Hum. minúscula. Então, imagina, por 1 hora você tá assim, e aí depois tá bom, intervalo, mas volta de novo. Então a dor física era enorme. E fora que eu fiz até 2 vídeos no YouTube, eu acho que é 40 minutos cada, falando da minha experiência. Assim, nos meus primeiros 3 dias eu tive umas alucinações. E eu sentia que eu não Uhum. conseguia sair do raso. Então, realmente, os 10 dias são muito importantes. E as pessoas achavam que eu ia sair assim, um monge. Mas eu acho que a mudança é muito mais interna, sabe? Sobre a forma como você consegue se acessar. É realmente como colocar uma lanterna dentro de você, das suas profundidades, do que você pensa. E a experiência é completamente diferente para cada um, sabe? Uhum. Então, para mim foi muito importante. Eu quero muito fazer mais vezes. E tem no mundo Uhum. todo, né? O mundo todo de graça. Exato, Isso é super exato. legal. No final você doa alguma coisa, se você Exato. Vipassana, para quem não sabe, é um retiro de silêncio e meditação que tem no mundo inteiro. Tem uma organização, né? Tem até um site para isso, que Uhum. você acessa e você encontra. No Brasil, com certeza deve ter também. É a base de doação, né? Então, no final, você doa. Normalmente é assim, né, Lê? E não tem um mínimo também. Eu lembro que eu dei, acho que foi uns R$ 140, sei lá, que era o que eu Uhum, tinha ali em uhum, rupias indianas. E aí tem todas as refeições veganas. A comida era ótima, inclusive. Às vezes as pessoas pensam, nossa, uhum, mas comida ruim. Não, era muito, uhum. muito boa. E foi uma experiência muito intensa. Eu tava na montanha e assim, só tinha 1 hora por dia que tinha água quente. A gente tomava banho com baldes, com baldezinho, assim, num frio enorme. Caraca, Mas foi uma experiência, assim, completamente transformadora. Eu recomendo eu pra todo imagino. mundo. É um desconforto enorme, mas é um desconforto que eu acho que faz total sentido, sabe? Que Aham, você que te faz precisa crescer vivenciar. mesmo, te faz ficar mais resiliente e enfrentar os problemas da vida, eu acho, com mais força. Espero que Então, e você tá. depois? Índia? Bom, então, eu tava lá na Índia e foi quando eu comecei a criar conteúdo na internet e nunca mais parei. Então, a minha jornada de criação de conteúdo como mulher viajante solo começou ali e com os dois focos que continuam mesmo após esses mais de 3 anos, que é de inspirar mulheres a viajarem sozinhas pelo mundo e de quebrar os estereótipos dos países. Porque imagina, quando eu falava, gente, tô indo viajar sozinha pra Índia. Meu Deus, você vai ser morta, você vai não sei o quê, você vai ser... As piores coisas do mundo iriam acontecer comigo. Ai, a Índia é suja, a Índia não sei o quê. E foi, sinceramente, uma das melhores experiências da minha vida e completamente transformadoras. E eu desbravei a Índia desde praia até neve, aos retiros, a tudo isso que eu te Uau, falei, os templos, grandes cidades. Fui em eventos de empreendedorismo, fiz muitos, muitos amigos, fiz 2 tatuagens lá. Eu fiz melhores amigas, inclusive uma das minhas melhores amigas de lá veio me visitar aqui em 2023. Voltei agora legal. em novembro do ano passado para o casamento dos meus amigos de 3 dias, que também Uau, criei muitos exato, conteúdos, foram evento. 6 eventos maravilhosos. E assim, a Índia para mim é minha segunda casa no mundo. Eu não sou muito de querer voltar para os destinos, mas a Índia, se eu pudesse todo ano voltar e ficar pelo menos um mês lá, eu ficaria assim, com um Que sorriso legal. enorme no rosto. Você passou quanto tempo lá, Lê? Foram 3 meses no total, e aí bem independente, não queria voltar. Fui pro Sri Lanka, passei um mês morando lá. Depois eu fui pra Europa ver meu namorado, voltei. E aí nessa, tive muitas síndromes de impostor e tudo, e meu Deus, minha vida muito instável, né? Após o falecimento do meu pai, saí de uma multinacional, tinha me formado, tava estruturando uma empresa, você sabe, não é fácil estruturar uma empresa, e eu moro em São Paulo sozinha, então imagina pagar todas as contas em São Paulo completamente independente financeiramente. Então foi um momento que eu senti muita essa instabilidade, voltei para o mundo corporativo e até foi uma grande dica de uma das minhas melhores amigas que eu conheci no meu primeiro intercâmbio na Espanha, Uhum. que ela falou,
falou, Lê, você tem que lembrar que você é boa de novo. E eu entrei num trainee de uma multinacional, fiquei por um ano, mas sinceramente foi quando eu vi que eu falei, meu Deus, não, 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 o mundo corporativo não é pra mim. Eu me senti, assim, feria todos os meus valores. Foi, assim, uma experiência traumática, assim, o tanto que eu chorava, sofria, e, assim, um Ai, ambiente imagino. realmente, assim, o peixe fora d'água, sabe? Eu me senti o É peixe porque fora d'água. também quando você começa a empreender, é meio que um caminho sem volta. Você voltar a trabalhar para os outros. É claro que assim, há casos e casos. Mas eu também sinto mesmo, a partir do momento que você começa a fazer o seu, por mais difícil que seja, Sim, é por mais seu, difícil. né? É diferente. Aham, exatamente. E assim, eu tive muitos problemas, assim, com muitas pessoas. E aí foi quando eu falei assim, eu já sabia, eu já entrei sabendo que eu não ia ficar lá, mas eu precisava daquela estabilidade, pelo menos naquele ano, para dar tempo de estruturar as minhas coisas, né? Como uma mulher Sim. jovem, livre, mas também que precisa pagar as contas para sobreviver. E enquanto eu ia estruturando. E aí nisso, em 2022, em outubro, eu descobri que dava para trabalhar com os ministérios de turismo ao redor do mundo. E aí eu sou meio pirada da cabeça. Então, quando. E também tem o TDAH. Então, assim, o hiperfoco, ele vem. E aí foi quando eu vi, eu lembro que eu vi assim, eu falei assim, meu Deus. Explica melhor isso. Como assim dá para trabalhar com o Ministério do Turismo do mundo inteiro? Uai, vambora, também quero. Sim, o negócio é o seguinte: os ministérios ao redor do mundo, né, os governos, a maioria tem seus ministérios de turismo mais estruturados, e eu vi que assim, nossa, sabia que se você pesquisar sobre os ministérios de turismo, você pode entrar em contato, que nem a gente entra em contato com marcas, só que Sim. você faz o seu pitch para eles, e aí eles tendo interesse, eles podem ali te chamar para os projetos para promover o país. Então, assim, são Hum. muitos astros que têm que ser alinhados. Então, astro de eu quero uma brasileira falando. Tem um orçamento para isso. Tenho uma viagem, porque aí tem as fun trips, que são as viagens de familiarização. Então, eu tenho uma viagem anual que eu trago pessoas do mundo todo. Ou eu tô aberta a fazer um projeto independente só com essa pessoa. E assim vai, uma série de Uau! complexidades que nem uma marca. Poxa, o seu perfil não cabe aqui. Agora a gente não tá com foco nesse tipo de conteúdo. É igualzinho uma marca. E aí foi quando eu Interessantíssimo. entrei em contato com mais de 30 países da América. Isso antes de entrar na multinacional. E aí, nisso, eu fui ignorada por 27, levei dois nãos, e uma me falou sim. E às vezes é isso, a gente não precisa de 30 sims, a gente precisa de um Exato. sim. E aí Olha, eu quem fui para foi? El Salvador, na Uau! América Central. E aí, assim, foi super legal, porque naquela época, só pra você ter uma noção, eu tinha menos de 3.000 seguidores. E eles Aham. simplesmente bancaram a minha viagem inteira, minha Não passagem, meu acredito. motorista, meus hotéis, a minha alimentação, todas as minhas atividades. Inclusive, eu fiquei no carro onde eles buscavam presidentes. Tipo, se o presidente for pra lá, iriam buscar no aeroporto com aquele Não carro. Então, acredito, chiquérrima. um tratamento VIP, VIP, VIP. E aí o que foi muito interessante, porque assim, tudo é sobre, é isso que eu falei, o alinhamento de propósitos, acreditarem na sua comunicação, na qualidade do seu conteúdo. E El Salvador já foi considerado um dos países mais perigosos do mundo por muitos anos. Deve Então ser acho por que foi isso muito também, nessa né, fase. que tudo casou ali, perfeito. Aham. A Exato. Nessa oportunidade fase também. do rebranding do país, de, Aham. não, a mulher pode vir aqui sim, pode se aventurar. E eu fui, e eu tava nessa multinacional, só que antes de entrar eu avisei, eu falei, olha, eu tenho uma viagem. E aí eles deixaram, e aí eu fui, e aí eu falei assim, cara, é isso. Mas eu não podia, né, tacar tudo pro alto. Só que eu ficava, enquanto isso, o ano de 2023 inteiro, indo atrás de todos os ministérios possíveis, fazendo meus pitches, indo atrás de todo mundo. E aí, hoje em dia, a roda ela já gira sozinha. Hoje eu já trabalhei com. Agora eu tenho que trabalhar com o meu 12º. Então, eu já trabalhei com 11 governos ao redor do mundo. Então, eu também fico muito emocionada Uau! de ver a Letícia, que entrou em relações internacionais de 17 anos, que sempre soube que não Exato. ia ser diplomata, não era o meu sonho. Era trabalhar realmente mais nesse mundo das empresas e tal. Mas, assim, hoje, estar representando o Brasil por meio da minha comunicação e promovendo um local e muito essa questão cultural, trazendo, né, o respeito sobre as culturas, assim, pra mim, nossa, eu fico Uau! muito, toda vez, assim, por mais que agora eu já tô indo pro meu 12º, é sempre, Que tô muito legal, animada. Lê. E você também, Sim. trabalha com o Ministério do Turismo do Brasil?
Ainda não. Eu até entrei em contato com eles, eu fui em uma feira, mas assim, aí complexidades, né? Talvez você também já enfrentou isso. Hoje em dia, ainda, né? Vamos manifestar aí pro universo. Eu não tenho meus milhões de seguidores e o Brasil, você sabe, é um mercado muito competitivo. Então, eu fico super feliz de ser muito valorizada lá fora, né? Os ministérios, companhias aéreas. Hoje já trabalhei com a Sim, Ethiopian Airlines, com a Copper Lines. Agora a South African Airways é meu parceiro também. Mas aqui internamente no Brasil, eu sinto que ainda não tenho muita força, sabe? Ainda não tenho sim, muito sim. acesso às marcas e tudo. Sim, Infelizmente, sim. quem sabe algum dia. Mas já Sim, mas tentei falar. tá ótimo que você tá viajando o mundo. Meu Deus, que Sim. ideia maravilhosa! Que incrível, eles bancam tudo, sempre. Depende, aí também, astros, né? Então tem alguns que, olha, eu consigo bancar tais e tais coisas, mas ó, passagem não. Aí eles ajudam para falar com a passagem. Às vezes eu consigo a passagem e ajuda com tais coisas. Então depende muito. Tem alguns que pagam várias coisas, até o seu FII. Então por isso que é como empresas, né? Cada empresa, que nem empresa que manda, olha, eu vou te mandar o produto, mas é só isso. Ou eu vou te mandar o produto e vou te pagar um tanto, vou te pagar a Ah, comissão. Então, legal. eles realmente são empresas. E aí por isso que é muito uma questão sempre de timing e de revisitar. Ainda bem que até agora, todo mundo que eu fiz o pitch, por mais que, agora não dá, sempre, poxa, seu conteúdo é muito legal, em algum momento vai fazer sentido. Então é muito Aham, também sobre você saber o que você tá criando, porque infelizmente a gente vê muitos aham. criadores, né, que assim, seguem a trend. E É, assim, qual que é o seu é, conteúdo, né? Então, é. por mais que, claro, eu já evolui muito, o meu propósito ele é muito claro e é isso que eu quero passar no final do dia, né? Então eu quero que a mulher se sinta Uhum, segura, tanto que eu tenho os meus quadros oficiais sobre é seguro viajar para tal lugar, e aí onde eu trago dados, eu uhum, trago pesquisas, trago a minha experiência, o meu olhar, também trago uhum, sobre as curiosidades, falando muito dessa questão de curiosidades não óbvias do local. Então, muito para desmistificar mesmo, quebrar uhum. os estereótipos e as pessoas terem vontade. Então, isso a qualidade dos meus vídeos vem aumentando, mas o Uhum. propósito é o mesmo, sabe? Então, eu venho trabalhando com os ministérios. Eu quero muito mostrar as autenticidades do Brasil, né? Porque a gente tem esse tamanho continental, e aí eu já puxo até É. agora para o continente africano, né? Finalizando a resposta, que eu falei que a história era longa, que no meio disso tudo, eu falei assim, cara, eu quero muito ir para o continente africano. Me irritava muito essa questão das pessoas. Ai, África. Onde? Sabe, África É, é um é. continente de 54 países. Onde você tá falando, né? E eles são Porque. todos tão diferentes um do outro, meu Deus, se as pessoas Exato. soubessem. Exatamente. E aí, Tem muita coisa que é similar, tem muita coisa enraizada ali, principalmente essa questão de política, né? Tem muitos problemas, mas eles são muito diversos uns dos outros. exato. E aí foi nisso que eu falei assim: eu quero muito mostrar o continente africano e justamente não só esses dois propósitos, quebrar estereótipos e inspirar mulheres, mas mostrar a autenticidade de cada um. E mostrar que assim, aí eu trabalhei, né, com a Etiópia, mostrar que a Etiópia é completamente diferente do Malawi, que é completamente diferente de Moçambique, de Angola, da Tanzânia, do Quênia. Então eu fui para esses seis e assim foi uma Hum, grande jornada. A Etiópia, Malawi, Moçambique e Quênia, eu fui 100% patrocinada pelos ministérios. Então, assim, foi uma experiência muito mais organizada e confortável. E a Tanzânia e a Angola era para ter sido também. E foi assim, eu demorei um ano para construir esse projeto. Foi um ano fazendo, eu não sei te dizer quantas reuniões foram, quantos e-mails foram trocados, quantos nãos eu recebi. Assim, eu não sei te dizer, realmente são incontáveis. E só que aí eu consegui estruturar isso. E hoje em dia eu olho para trás e falo, até me impressiona, eu falo, como eu consegui isso? Porque eu só tinha a parceria com El Salvador. Naquela época eu tinha menos de 10 mil seguidores. Tanto que eu tinha feito os meus 10 mil em algum país, acho que foi em Moçambique, que eu fiz, bati uhum. 10 mil seguidores. Então, realmente, né, eu gosto de compartilhar isso também para mostrar que às vezes não importa a quantidade de seguidores. Se você faz com qualidade, com propósito, com direcionamento, as pessoas vão ver valor. Por mais que possa demorar um Uhum, ano para as pessoas verem uhum. valor, vão ver em algum momento, né? Olê, Então, isso é tão importante de falar, né? Porque como que conseguir isso? Tentando. Às vezes a gente nem tenta, já colocando empecilhos e o não na nossa mente.
Mas, cara, olha aí você, que grande exemplo. Quando é genuíno, né? E bater na porta mesmo. E assim, eu tenho uma lista de 10 vezes mais não do que sim. Mas é o que eu Uhum. falei, né? A gente não precisa de 10 milhões de sims. A gente precisa, às vezes, de um sim que abre porta pro outro, que abre porta pro outro. Então eu fui nessa jornada sozinha africana. E aí o que aconteceu, né? No começo do ano passado, eu saí dessa multinacional. E aí eu conseguia focar 100% no meu empreendimento, né? Na rede Pavio, minha empresa. E também na minha segunda carreira de criação de conteúdo. Realizei o meu TED Talk, que era um grande Ai, sonho da minha vida. sim, 3 dias antes de ir pra jornada. Então, incrível. imagina a minha vida. Eu fiquei 6 meses ensaiando pro TED, ensaiei o TED, no dia seguinte voltei pra minha cidade, fiz as malas e já parti pra Etiópia. Uau, Então uau, foi uau. bem intenso. E aí no meu TED, né, eu falo muito sobre os 3 motivos que fazem a vida valer a pena. E antes de ter vivido todas as loucuras que eu vivi e que encaixou muito. Então eu fui pra lá e aí Angola, o que aconteceu foi, eu não recebia o apoio do ministério. Eles falaram que iam me apoiar e um mês antes da viagem, que como eu te falei, eu demorei um ano pra construir esse projeto, eles falaram: ai, desculpa, mas vem no segundo semestre de 2025, Hum, que eu ia em maio de 2024. Tipo, como assim? Eu já tô indo, falta um mês pra viagem e tava tudo amarrado. uau. Imagina a complexidade de amarrar geograficamente os Sim, patrocínios, as pessoas, todos os stakeholders. Então, assim, realmente foi uma loucura esse projeto. Hoje em dia eu olho pra uau. trás e falo, nem eu sei como eu fiz, mas eu fiz, deu certo. Caramba, então Angola falou não na última Um hora. mês antes. E a Tanzânia também me enrolou muito. E aí, um mês e meio antes, aí eles falaram: ai, não vai dar por causa de budget, de estratégia, não vai dar. E aí, só que na Tanzânia, eu consegui o patrocínio do Hotel Hyatt, que é um hotel super luxuoso nessa rede. Consegui em Dar es Salaam e Zanzibar, mas, tipo, só por alguns dias. Então, a Tanzânia foi mais meu momento de férias, assim dizer, porque quando eu Uhum, tô lá com os ministérios, eu tenho uma agenda a seguir, eu tenho todas as entregas para fazer. Óbvio que me divirto e experiencio o país, mas é um trabalho. Então tem uhum, entregas, tem que uhum, mostrar as coisas direito, tem que se informar, enfim. E uhum. aí que a Tanzânia eu fiquei num hostel lá de boa em Zanzibar, só curtindo, relaxando. Delícia. Foi muito, Ê, muito bom. vida boa, Zanzibar é delícia demais. Só que a Tanzânia foi após Angola. Aí eu quero saber, entra já na história de Angola ou você tem alguma dúvida? Entra na história de Angola. O povo quer saber o que aconteceu em Angola. Bom, o negócio é o seguinte: eu estava lá numa jornada bem intensa, tinha sido tudo dado bem, assim, na Etiópia, incrível, Malawi também, Moçambique já surgiu alguns rolos, mais do lado, né, do ministério que estava organizando, que eu nunca sabia nem onde eu ia dormir, o que eu ia fazer, eles me mandavam minha passagem, eu recebi minha passagem para Angola menos de 24 horas antes, então imagina, eu estava desesperado, Então, no sozinha. final das contas, Angola patrocinou ou não? Não. O que eu tive de patrocínio foi uma agência, que foi minha parceira. Tá, Mas não, mais nada, assim. Então eu não tá. falava mais com o ministério. E aí eu cheguei lá, no meu primeiro dia, cheguei à noite. Meu guia, que era motorista também, me buscou. Aí fui dormir e tal, ok. No dia seguinte, meu primeiro dia oficial no país, a gente foi pra Cachoeira, as Quedas de Calândula, nunca sei qual é a pronunciação correta. E aí nisso, o meu guia falou: olha, as estradas são bem ruins e tal. Eu, tipo, já tô acostumada. Porque eu morei em Ribeirão Preto muitos anos da minha vida e lá também é bem famoso os buracos. Então, só que assim, É, mas e aí, né? É outro nível de era outro nível. E aí eu, tipo, não tem problema. Aí eu só sei que o problema de Angola é que também é um país muito grande. E assim, não é. Ai, ali você já chegou a ver alguma coisa. Não, são 5 horas, 6 horas para chegar nos pontos turísticos principais. Então foi uma baita jornada ali na estrada para chegar lá. E nisso a gente foi parado inúmeras vezes por policiais completamente aleatórios no meio da estrada. Não era como um pedágio, era assim, uns homens ali. E aí que eles toda hora paravam e falavam: o seu pneu tá com problema. E, tipo, não era verdade. Ou, o mais comum, dinheiro pra gasosa. E eles até brincam, né, infelizmente, falando, que é o país da gasosa. Porque o policial, toda vez que para, pede o dinheiro, né, da gasosa dele, que é essa gasosa e propina. propina? Seria, tipo, ele finge que é pra ele beber um refrigerante, sei lá, mas na Tá, verdade tá. é a propina. É o jeito, né, o eufemismo. E aí que, o dinheiro da gasosa. O dinheiro é pro meu almoço. E eu ficava, gente, o que que tá acontecendo? É aquela coisa, o que que acontece se você não dá? Ele vai implicar, ele vai te multar, ele vai inventar um problema maior. Então, eu tava vendo aquilo, o meu guia toda hora dando dinheiro, eu falei assim, gente, será Isso que o foi dia porque eu tava inteiro.
Isso o dia inteiro. A jornada toda pra chegar lá. E ele falou: ah, isso é normal, isso é comum, sempre acontece. E aí a gente foi na cachoeira, vimos tal. E aí na volta, simplesmente, a gente demorou assim umas 5 horas e meia. E aí, completo escuro. Não tinha nenhuma luz na estrada. Buracos enormes, 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 de não poder fechar o olho pra dormir, do tanto que o seu corpo chacoalhava, e medo, sinceramente, porque imagina que perigo, você não consegue ver a estrada, buracos gigantescos, então Uhum. assim, foi muito tensa a volta, e aí ali nessa volta, por já estar totalmente escuro, não tinha policiais, só que a gente já tinha sido parado, sei lá, 6 vezes na ida. Aí na volta, chegando, um policial, isso já em Luanda, na capital, um policial nos parou e aí ele deixou a gente parado ali por 30 minutos. Imagina, a gente exausto, 10 e pouco da noite. Porque ele falou que o documento do meu motorista era falso. E assim, Oi? era uma completa mentira. Como assim? Se fosse falso, os outros 6 já teriam nos prendido e enfim. Então é isso, é Nossa, aquela vulnerabilidade de você vai bater boca? Tá bom, você vai bater boca, e aí ele vai. E aí ele deixou a gente lá. Obviamente, o meu motorista começou a bater boca e ele pedindo dinheiro. Pedindo dinheiro, até pediu pra ele ir atrás do carro pra eu não ver, começou a pedir mais e mais dinheiro. E eu meu tava Deus. assim, nossa, uma angústia, uma raiva, uma revolta, sabe, de ver aquilo, porque o dinheiro tava saindo do meu guia, né? Mas aí foi tanto dinheiro que ele tirou que já não tinha mais, eu comecei a dar. E eu só sei que no final das contas, Caramba. naquele dia, os policiais nos tiraram 9.000 kwanzas. Que aí isso, em reais, não é muito. Eu não sei como tá a conversão agora, mas vamos falar que é R$ 70. Só que o meu guia, ele recebia por mês 60.000 kwanzas. Então imagina, em um dia te tirarem 9.000 do seu salário. Meu E você Deus, que tem ele no mês absurdo. inteiro. E isso é todo Exato, dia, é o todo cotidiano dia. deles. Não é porque você é turista? Essa era a minha pergunta, fiquei pensando. Não é porque você é uma mulher branca, brasileira, que eles estão te pedindo dinheiro? Não, infelizmente Não. foi o que meu guia falou, que isso era todo dia e tanto, né, que eu conversei com muitos angolanos, inclusive a mãe de uma colega minha mora em Angola e falou, isso acontece todos os dias. E ela tava falando que uma amiga dela, todo sábado, pegava o carro pra ir na manicure, sei lá, na esquina. E todo sábado, Não. um Meu policial ficava lá Deus. e todo sábado pedia dinheiro pra ela. Então, assim, Pedágio, tipo, é, piedade pra você passar. E aquela coisa, se você não dá, isso dá problema pra você, né? E meu podem te Deus. imputar Então, isso tá enraizado na cultura angolana. completamente. E assim, isso diariamente. Isso me deu uma raiva, realmente uma injustiça. Porque o Brasil tem muita corrupção, a gente sabe. Mas eu, Letícia, nunca havia vivenciado uma corrupção na minha cara o dia inteiro. Como O dia assim? inteiro. Descarada, tão Tão descarada. E assim, descarada. no Brasil tem, e tem com turista, né? Quando eles sabem que o turista enfim, passar a perna em turista, porque turista vai ficar com medo, etc e tal. Mas com a população dessa forma, é Pois é, muita, é muita sacanagem, né, cara? Porque a galera é pobre, galera, tipo, batalhando, suando pra fazer dinheiro. Ai, que exatamente. raiva. Aí seu ódio Não. subiu. Não, meu ódio subiu muito. E aí eu voltei exausta, 11 da noite, suja da cachoeira. E eu tava assim, tava entalada, eu tava desesperada já. E aí que, porque assim, não tinha dinheiro meu no final das contas, mas eu vi aquela injustiça toda. E aí, antes de tomar banho, eu lembro, eu falei assim, eu quero falar, sabe? Eu tava muito indignada. Porque o meu conteúdo não sou eu, linda, maravilhosa nos lugares. É eu ali no dia a dia, eu com mochilão, quebrou as coisas, perrengue, coisas legais. É de tudo, é a realidade de uma mulher viajante, né? Que a gente sabe que Sim. tem muito perrengue no meio. E aí eu fiz um vídeo, assim, minha carona ali. Lembro que eu tava até ajoelhada no chão. E aí eu falei assim, gente, eu tô indignada, eu nunca vi tanta corrupção na minha vida, tal. E foi um vídeo de menos de 1 minuto e meio. Cru, assim. Desabafar, Postei para no desabafar a sua um raiva. desabafo. Exato. Postei, isso era tipo quase meia-noite. Fui tomar banho, tal, dormi. Acordei no outro dia, 7 da manhã. E aí, nisso, o vídeo tinha viralizado no TikTok. Porque, assim, o TikTok tem esse problema, ou não, que quando você tá num país, você publica, ele entrega para as pessoas daquele raio, né? Então, eu falo português, angolanos também. Então, eles se identificaram muito. É aquela coisa, quando um Ixi, gringo fala, né, de uma realidade. Ainda mais que eu peguei uma dor que é completamente deles. Então, todo mundo exato. falou assim.
bem-vindo Angola, que vergonha, exatamente isso, que triste que você passou por isso. Todo mundo assim, bem, essa é a nossa realidade pura e crua, sabe? Quantos milhões de visualizações? Naquele Qual momento, em foi? 7 horas só, foram 130 mil views, Tá. só que assim, já tinha 600 comentários. Só que o Uau. problema não foi nem esse, foram os reposts. Aí o que aconteceu foi, o meu colega de Moçambique viu o vídeo e falou assim, Letícia, é melhor você apagar pela sua segurança. Porque assim, foi completamente ingênuo. Você acha que eu pensei, nossa, estou fazendo um vídeo para afrontar a polícia de Angola? E não sei, Uhum. assim, não pensei em nada disso. Até porque no Brasil, tipo, a Angola é uma democracia, assim como o Brasil, a gente critica, a gente fala tal. Só que eu não pensei em nenhum desses riscos, eu não pensei em nada disso. Então, hoje em dia, né, É, muitas lições mas sobre essa Angola é uma experiência. democracia também, mas também com um certo nível de totalitarismo, autoritarismo. A política lá é uma democracia, mas eu tenho a impressão de que também é uma democracia um pouco disfarçada, né? Que as Algumas pessoas com vírgulas. algumas vírgulas, é ou não é? Você sentiu isso lá? Sim. Não, com certeza. E tanto que eu recebi a mensagem das pessoas falando assim: Letícia, muito obrigada pela sua coragem em falar coisas que a gente queria dizer. Eu falei assim, gente, eu não fui corajosa. Eu não foi nada disso. Foi só realmente um desabafo pela injustiça que eu vi ali dos angolanos. E aí o que aconteceu foi: esse vídeo viralizou. Eu apaguei, mas é isso. Várias lições aqui nessa história. Então, nunca critique algo, né, sério, uma política, alguma coisa do país, enquanto você estiver lá. E também a sua voz tem muito poder e tudo que você posta às vezes pode ser para sempre, por mais que você apague. Eu Aham. apaguei esse vídeo, só que foi suficiente para eles começarem a compartilhar em todos os WhatsApps, Alguém já todas as tinha páginas. pintado. Ai, alguém já tinha encaminhado. Milhares de pessoas Nossa. começaram a salvar o vídeo e postar em suas contas. Páginas de jornal de Angola de 500 mil de seguidores, de 1 milhão de seguidores, de 2 milhões. No WhatsApp começaram a disparar o meu vídeo. Tanto que o recepcionista do meu primeiro hotel, ele me mandou assim, Letícia, parabéns pelas suas duras palavras contra a nossa polícia. Meu E eu Deus assim, do meu céu. Deus, o que está acontecendo? E aí eu só sei que eu comecei a receber centenas de directs, tanto no meu Instagram quanto no meu TikTok, textos e textos desse tamanho, mas a maioria era tudo me acolhendo mesmo, tipo, É nossa, sim, 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 a sim. gente Mas então, viu. isso prova ainda mais que é um governo que tem sérios problemas com autoritarismo, porque eles têm medo de falar sobre isso. Porque Sim. precisou ouvir você reclamar de uma coisa que é tão banal e comum e ter essa repercussão toda, né? Interessante. Exato. Mas então, muitas coisas foram amarradas. O que aconteceu foi. Só sei que nesse segundo dia, né, do país, eu ia passar uma semana lá. Então, imagina meu medo. Eu Isso fiquei foi o segundo dia. completamente. Não, meu segundo dia, esse caos. Eu só sei que eu comecei a mandar mensagem pra essas páginas falando. Pelo amor de Deus, apaga. Ó, eu vou embora dia tal. Você pode postar 20 vezes o vídeo depois, mas por favor, apaga pela minha segurança. Várias apagaram, outras não. E aí, que um cara, eu lembro que um cara de uma página de 2 milhões de seguidores me ligou no WhatsApp é assim, ah, não, porque aqui tem livre-arbítrio, não tem problema, né? Eu falei assim, moço, pelo amor de Deus, apaga. Aí eu comecei a ver que os que apagaram, os angolanos iam na página e comentavam, cadê o vídeo da brasileira? E não sei o quê, cadê o livre-arbítrio? Deixa ela falar. E aí, o que aconteceu? Os brasileiros não tinham ideia do que estava acontecendo comigo. E os angolanos achavam que eu estava sendo silenciada. E aí, nisso, eu recebi uma ligação do Ministério de Turismo por WhatsApp de Angola, que eu já não tinha mais contato. E aí, um outro problema de Angola é que eu fiquei 50% da minha viagem sem sinal, porque simplesmente não tem sinal naquele país. As estradas, quase nenhuma parte tem sinal. Os hotéis tinham Wi-Fi horríveis. Então eu tava toda hora sem sinal. E eu lembro que eu tava no meio da estrada. E aí, quando eu vi essa ligação. Só que primeiro, eu detesto que me liguem. Mas, principalmente nesse caso, eu não ia atender uma ligação. Vai saber o que eles iam falar e eu não ia poder gravar. Então, assim, eles tinham meu e-mail. Quer me falar alguma coisa? Me manda por mensagem, manda por Aham. e-mail. Eles me ligaram 2 vezes, não atendi. Só que eu comecei a ficar desesperada. E aí foi quando eu comecei a pesquisar. Gente, eu vou ter que acionar a embaixada? Eu realmente fiquei muito assustada. Porque eu ia ficar até o final da semana. Eu estava. Ah, e detalhes, esqueci de falar uma parte muito importante. Que 1% dos comentários era: espero que você não esteja em Angola. Espero que você não esteja falando isso aqui dentro. E eu falei Ixi. assim: pronto, eu vou morrer.
Eu vou morrer aqui. Era a única solução, porque eu ia passar a semana toda na estrada, porque era isso que eu te falei, tudo era longe. Então, eu ia pra um lugar, pegava 6 horas de estrada, eu ia pra outro, 5 horas de estrada. E como eu te falei, todas as estradas tinham policiais. Meu Então, Deus do eu só sei que céu, nesse que dia medo. do burburinho de todas as notícias, aí teve o País, o jornal, acho que é O País, ou O Jornal, sei lá, também postou uma crítica sobre o meu vídeo. O país inteiro estava falando sobre mim. Letícia Pavim parou Angola, Pois é. mobilizou Angola. Não, todas as páginas de jornal, de tudo. Aí o que aconteceu? Simplesmente, uma das páginas de jornal era associada à filha do ex-presidente, que é a maior oposição do atual governo, a Tizé. Inclusive, ela me segue no Instagram. E aí que Gente, eles falaram assim: olha, qualquer coisa, a gente te protege. E aí, vários angolanos e brasileiros que moram lá falam assim: olha, eu te ofereço meu segurança, eu te ofereço meu meu motorista, Deus, tá olha, virando eu tenho. filme. Eu tenho contato de alguns políticos, não sei o quê. E aí, eu, assim, no meio dessa loucura, e de repente eu começo a receber mais centenas de mensagens. Por quê? Porque simplesmente saiu uma notícia a nível nacional falando: Polícia Nacional e Ministério de Turismo suspendem por 24 horas os policiais aleatórios nas estradas. Meu Deus, Letícia, você conseguiu mudar as leis de trânsito viário de Angola. Você tem noção disso? Não, calma, ainda vai ser. Isso foi só 24 horas. Aí, tanto que me mandaram e falaram assim. Aí todo mundo começou a comentar: é culpa da brasileira, brasileira, não sei o quê, vamos fazer uma estátua brasileira. E eu falei assim: gente, não é possível. Tipo assim, não é possível que eu tenha alguma coisa a ver com isso. E aí o que começaram a me falar também é que o presidente vinha falando muito sobre: nossa, Angola é uma potência, a gente tem muitas belezas, porque os turistas não estão vindo muito tal. E esse é um dos grandes problemas: a grande corrupção, as estradas esburacadas, não é fácil de chegar nos lugares. Então, eu vim muito, né? Até um cara falou, como a cereja do bolo, aquela coisa. Isso já era uma dor dos locais, né? Do Aham, pessoal que mora lá, e uma estrangeira que fala a mesma língua que eles. E também eu aham, percebi que angolanos, moçambicanos valorizam muito a cultura brasileira. Eles estão muito total. conectados com a nossa arte, com as nossas É, novelas, enfim, é. influenciadores Então até. respeita muito de certa forma, né, o turista É. brasileiro. E aquela coisa, nós brasileiros também, a gente odeia quando um gringo vem e critica algo que a gente sabe que é verdade. É, Então dá aquela é, vergonha, né? Foi até o que eles é. falaram, que vergonha, que horror você tá passando por isso. E aí eu só sei que eu comecei a receber essas centenas de mensagens e foi quando eu falei assim, cara, deu ruim, preciso ligar pra embaixada. E aí vai achar o número da embaixada. Não era nada simples, não tava nada intuitivo. Pesquisei um monte, como eu te falei, várias vezes eu não tinha sinal. Quando eu tive um pouco de sinal, fui ligar na embaixada e o cara me atendeu super mal. A Hum. ligação foi de 3 minutos e ele não deixava eu falar. Assim, o 3 minutos foi o total. Eu tentava explicar minimamente, ele falava assim: eu tenho muita coisa pra fazer, você vai falar ou não? Aí eu falava: Caramba! eu estou tentando falar. E ele ficava me interrompendo toda hora. Aí eu falei assim: você vai deixar eu terminar ou não? Que você não tá deixando eu Nossa, falar? Aí eu falei, aí eu expliquei minimamente a situação. Eu falei: olha, eu tô muito preocupada, não sei o que. Ele falou assim: não era pra você ter postado o vídeo, né? nossa, que grande Aí ajuda. eu, Obrigada. pois é, eu não sabia, não tinha ideia que ia tomar essa proporção. Eu tô com muito medo do aeroporto, se isso vai ter algum problema, o que, que vai acontecer. Aí ele falou assim: às vezes eles implicam mesmo no aeroporto, mas qualquer coisa você liga. Aí eu, Nossa, mano. Isso foi o brasileiro, o cônsul? brasileira da embaixada, aham, mas não era cônsul. Aí eu fui descobrir Cônsul. depois. É. Segura essa experiência. Aí eu lembro que eu tava tão apavorada, tão assustada, que eu não falei nem pro meu namorado, nem pras minhas melhores amigas sobre esse episódio negativo. Eu só falei: olha, eu liguei pra embaixada, porque eu acho que eu queria muito. Imagina, eu tava sozinha lá. Então eu só queria me apegar que, ok, se tudo der muito ruim, pelo menos eu tenho um número pra ligar. E eu lembro que eu não comentei com ninguém sobre esse péssimo atendimento, né? E aí, beleza, segui a estrada. Eu lembro que eu não tinha falado nem pro meu motorista e meu guia, porque eu fiquei com medo deles terem medo. Tipo assim, mano, eu vou passar a semana na estrada com essa menina e ela tá causando essa bagunça. Então eu não falei nada. Só que aí eu lembro perfeitamente, a gente tava vendo o Cristo, porque eles têm um mini Cristo lá em Angola, e ele tava no telefone com a irmã dele. O nome dele era José. E aí eu lembro que eu vi assim ele no telefone e tal. Aí ele: "Ah, eu tô com ela! Sim! Ela tá comigo aqui! Sim, sim, é ela!" E aí tava, o país inteiro tava falando, então, porque foi o dia que suspendeu por 24 horas. Então, aí ele veio, super me agradeceu. Aí eu, tipo, ai, José, eu assim, ai, obrigada, mas tô morrendo de Amiga, medo.
Chocada, eu Pois tô é. chocada. E Eu só aí, sei que eu depois passei. você caramba, que experiência foi essa, hein? Você ficou conhecidíssima em Angola. Não, foi uma loucura. Eu só sei que eu passei a semana toda com muito medo. E aí, tudo que eu postei pra caramba nos outros países, em Angola só aparecia assim, com uma foto, depois de ter passado horas em tal local. Eu mal postava, Aí porque, depois que você saiu de lá, você jogou a bomba. sim, joguei a bomba. Aí eu só sei que eu saí no último. Aí fui embora, né? Saí de lá aliviada, deu tudo certo. Fiquei morrendo, tava assim, louca pra ir embora. Eu tava realmente muito, com muito, muito medo. E aí, no que eu fui embora, no segundo que eu pisei na Tanzânia, aí eu fui pro Hyatt. Então, imagina, o upgrade. Aí fui Ai, lá, teve suas férias relaxei. merecidas. Eu lembro que eu fiz um banho de banheira, aí eu fui comer meu sushi, que eu amo sushi, tinha lá no hotel. De repente, mais centenas de mensagens. Por quê? Porque o ministério, a polícia, a embaixada, todo mundo se juntou e decretou que não ia ter mais esses policiais aleatórios, tipo, pra sempre, sabe? Uau! E aí, de Jura, novo, eles todo mundo. realmente mudaram isso? Sim, a gente vai fazer uma estátua da brasileira. A brasileira mexeu com os altos muros, é culpa da brasileira. Nananã. Todo mundo me mandando mensagem. Eu recebi mensagens, eu acho que até janeiro desse ano. Eu recebia mensagem assim, diariamente, semanalmente, de angolanos. Eles fizeram vários vídeos meus porque eles achavam que eu tava sendo ameaçada. Eles estavam morrendo de medo. E os brasileiros não tinham ideia. E aí, quando eu tava lá Aham. no Hyatt, eu fiz um vídeo de 7 minutos explicando tudo o que rolou. E, ai, detalhe, cheguei na Tanzânia, o ministério me ligou mais 2 vezes. No outro dia eles me ligaram mais uma vez, não atendi. Porque é isso, eu não tinha nada pra falar. E eu aí vou falar no telefone o quê? E sei lá, É, que eles iam falar não. comigo. Então eu É. fiquei quieta e segui minha vida. Aí o que aconteceu? Também, é como o meu vídeo ficou muito popular, né? Esse meu vídeo explicando aí de 7 minutos, o embaixador de Angola, brasileiro, me encontrou e mandou: Nossa, Letícia, não sabia que você tinha ligado aqui. Que bom que você assinou a embaixada. Queria te perguntar como foi. E aí eu falei pra ele, eu falei, nossa, Rafael, eu não falei nem pra ninguém, mas olha, a experiência não foi legal, desculpa, mas eu não lembro nem o nome do cara. E aí eu mandei print, mostrei, ó, foi nesse dia, foi 3 minutos de ligação, ele me tratou assim. Ele ficou louco, louco, louco. Ele falou assim, eu tô indignado, isso não pode acontecer de jeito nenhum, você nessa situação extremamente vulnerável, pipi, papapó. Eu vou descobrir agora. Aí deu algumas horas ele falou assim, eu já sei quem é, não me surpreende. Ele não era um cônsul, acho que ele era uma pessoa mais do administrativo, não Uhum. sei. Só É sei que ele falou porque assim: é olha, um eu vou mudar tratamento aqui as super coisas. estranho. Não, foi muito estranho. Aí ele falou assim: olha, eu vou mudar, a partir de agora eu mudei aqui as coisas. E quando qualquer pessoa ligar para uma emergência, assim, vai cair diretamente em mim ou nos cônsuls lá, superiores, papapá. E realmente mudou. Aí, tanto que na reportagem Caraca, da Lê. Globo, que a gente saiu, eu também puxei ele para entrevista. E aí foi essas Caraca, quanta transformações. revolução você causou, hein? Eu adorei Pois essa é. história, que demais. E você acha que você tem notícias se até hoje eles cumpriram com essas regras lá? Então, por meses eu sei que as coisas ficaram muito boas, e isso porque eu recebia muitas mensagens, e também essa mãe dessa colega minha, ela até me falou: Olha, Letícia, eu nem falei nada de você, eu perguntei só pro meu motorista, porque essa mulher, ela é brasileira que se mudou pra lá com uma empresa, aí essa empresa banca o motorista deles e tal. Perguntou: "Ah, como é que estão as ruas e tal?" E o cara falou assim: Nossa, tá muito melhor, os policiais não estão mais parando, tarará. Eu acredito sinceramente que devem ter voltado uns aqui ou ali, mas eu torço Assim, muito pra né, é que, uma né? coisa muito enraizada, mas eu acho que você conseguiu realmente fazer uma diferença ali. E é muito Sim. legal de ver isso. E aí é muito interessante, porque isso me faz pensar no seu TED Talk, que eu assisti, achei muito incrível, nos 3 pilares, né, da sua vida, que é exploração, conexão e transformação. E você fala, eu até anotei essa frase que é: "Todos nós temos o poder de impactar". Você disse isso, né? Não importa qual seja a sua idade, da onde você vem. Então, isso me faz pensar, não tem como não pensar nessa sua fala, porque eu acho que você realmente age de acordo com aquilo que você acredita, com esses seus valores. E por mais que Angola tenha sido uma coisa sem querer, você está usando um dos instrumentos mais importantes que nós temos, que é a nossa voz, né? E você usou a sua voz e você impactou realmente a vida daquelas pessoas, você conseguiu mudar muita coisa ali. Então, eu achei incrível como essas duas histórias se casaram. Parabéns mesmo. Muito obrigada. Assim, quando eu fiz o meu TED, né? No TED eu até falo, bom, tô indo aí, né, daqui 3 dias para o continente africano, vou estar Nossa, explorando, vou estar me conectando, espero que eu transforme. Mas eu jamais, assim, nem nos sonhos mais
insanos, imaginaria que ia acontecer algo numa magnitude dessa que foi. Então, eu realmente fiquei muito feliz, tirei muitas lições. Aí aqui, né, como eu falei, tomem cuidado quando vocês forem criticar algo. E até falando da Tanzânia, depois que eu fui para Zanzibar e eu tava ali com um motorista um dia de um guia e o policial parou ele, sorriu assim: "Oi, tudo bom?" Estendeu a mão. Ele estendeu a mão e passou um dinheiro. E aí eu Uhum. perguntei, e aí, né? Como é que é? Aí ele falou, isso acontece todo dia. Só que é isso. O da Tanzânia, pelo menos ali de Zanzibar, eles tentavam fazer de uma forma disfarçada ali, pelo menos o gringo, né? Os estrangeiros não verem. O que é tristíssimo, porque aí os locais são explorados. Mas isso acontece, é o que você falou. Isso Infelizmente, o acontece. continente africano tem muitos problemas parecidos de corrupção, sociais, enfim. Então, é uma coisa muito mais enraizada. Mas eu fiquei feliz de meio que sem querer causei um burburinho enorme. E a nossa voz tem poder, né? Não importa. Ainda mais quando você fala uma coisa que é uma dor real das pessoas. Então, a gente pode transformar e muito. E às vezes umas transformações gigantescas como essa. E Uhum. até falo, eu fui em março para Namíbia, fui representando o Brasil numa viagem de familiarização. E aí o meu guia, acho que era motorista, não lembro, ele era namibiano, só que a Namíbia tá muito perto de Angola. E aí eu lembro que eu contei pra ele a história de Angola e tal. Aí ele no dia seguinte falou assim: Nossa, falei de você pro meu primo. Tipo, só citei assim o seu nome. E ele falou assim: Meu Deus, você tá aí com ela, não sei o quê. Aí tirou foto comigo. Porque realmente é uma história que mexeu com muita gente. Eu recebi. Olha, eu não sei dizer quantas mensagens eu recebi, mas foi um impacto muito bacana no final das contas. Que legal, Lê. A gente já tá chegando ao fim da nossa conversa e eu queria pontuar mais uma coisa assim que eu vejo em você. Você é uma pessoa, uma mulher muito jovem. Quantos anos você tem? 20. Quando eu fiz 25, acabei de fazer. 25 anos, né? Dona da própria empresa, dona da própria vida, empreendendo desde criança, fazendo a sua vida acontecer da forma como você acha que faz mais sentido. A que você atribui essa sua força de viver, mesmo com todas as tragédias que te aconteceram? Da onde vem sua força? Olha, eu acho que assim, eu sempre tive muito essa alegria de viver mesmo, desde pequena. E eu atribuo muito isso à educação dos meus pais mesmo, que eles me colocaram na escola de arte do museu, então eu tive muito essa. Tava sempre criando. Eu pergunto pra minha mãe, né? Porque hoje em dia as crianças estão sempre ali nos iPads, vendo TV, mas a minha infância inteira foi criando, fazendo argila, pintando, teatro, dança. Então eu sempre. Comunicação a todo momento ali, né, nas aulas de teatro, que era uma coisa que eu gostava muito. Então, desde criança eu fui muito estimulada a criar. A agir, a fazer coisa nova, sempre testar. Fiz luta, fiz tênis, fiz yoga, fiz tantas e tantas coisas diferentes. E aí, né, no caso, com essa extrovertividade, nem sei se essa palavra existe, mas É, eu queria agora ser ela passou a atriz uma existir. época. Essa extroversão. Extroversão. Eu queria ser atriz uma época, só que aí eu, não, tá, deixei de lado essa ideia. E aí, assim, também dentro da universidade eu fui me encontrando, né, pro mundo do empreendedorismo, mas eu sempre tive muita essa curiosidade mesmo, essa sede. Aí, como eu te falei, o Egito me despertou muito. E aí, hoje em dia, né, eu considero muito essa minha força, muito mais vinda do meu pai também, que ele é também a minha grande inspiração, até falo no TED, porque ele era essa pessoa do fazer acontecer. Todos os dias, custe o que custar, vai com tudo, vai com toda a energia, bora recomeçar quantas vezes for preciso, mas a gente precisa se movimentar, né? E a gente precisa. Eu também, eu vi que você falou isso em um podcast sobre estar em movimento. Eu acredito muito que eu vi uma frase uma vez de você pode até me ver errando, mas eu vou estar sempre agindo. Eu vou estar sempre fazendo alguma coisa e testando novas ideias, explorando. Então, hoje em dia eu tenho essas duas carreiras, mas eu sei que muita coisa vai mudar. Então, eu tô sempre aberta, né, ao mundo, às conexões. Então, quando a gente viaja, por isso viajar sozinha é tão uau. E eu tenho uma frase que eu falo que viajar sozinha é um movimento de liberdade, independência e transformação. Porque não importa Uhum. quantas vezes você faça, você é aberta ao mundo, você vai se transformar, você tá aberta ao novo, você tá aberta a mudar, a conhecer novas coisas. Então, eu acho que essa força veio muito do meu pai, mas também do mundo, sabe? Porque eu acho, por mais que a gente vê tantas notícias tristes, trágicas, às vezes parece que o mundo vai explodir amanhã, mas eu tenho esperança, sabe? Que é um mundo muito lindo, muito fascinante, com pessoas Uhum. maravilhosas, que tem muito a agregar, com histórias tão lindas, né? Como você traz Uhum. histórias de mulheres tão diversas, que realmente é de chorar
explorar, de ver quantas mulheres fortes, incríveis, com brilho no olho de fazer acontecer a gente tem pelo Uhum, mundo. E as que ainda não estão explorando, muitas vezes é por medo, ainda há uhum. acessos, mas que eu desejo muito que todas as mulheres aí do mundo possam explorar o mundo, né, alguma vez na vida. Que conselho você daria para uma mulher que está escutando a gente agora, que tem medo, que ainda não tomou esse passo, ou de empreender, ou de viajar sozinha, porque você fala os dois muito bem. Sim, olha, eu acho que assim, cada um tem a sua verdade, sua realidade, mas eu acho que a gente tem que estar sempre estimulando o que faz sentido pra gente. E essa pergunta, às vezes, né, de quem é você? O que que você sonha? O que que você quer? Parece tão simples, mas ela pode ser tão profunda e às vezes traz a gente até para uma crise existencial. Mas é todas as mulheres aqui saberem que não existe só um caminho, sabe? E que, eu tô com medo de viajar sozinha. E se aí começa a pensar vários problemas? Faz uma coisa mais controlada. Que tal começar pela sua cidade, né? Fazer ali um final Uhum. de semana você sozinha, com esse olhar de turista na sua cidade. Depois, que tal pegar um feriado, ir para uma cidade vizinha, ir numa cachoeira, ir numa praia. Depois, quem sabe fazer algo aqui dentro do Brasil, um voluntariado. E vai explorando aos poucos se Uhum. você tem tanto medo. Mas eu acho que as mulheres, né, no geral, a gente tá sempre se auto-sabotando e a gente não consegue ver o quão potentes, o quão fortes nós somos de fazer absolutamente tudo que a gente quiser. E no final do dia, Uhum. também o que eu trago no TED, a gente só tem essa vida, até onde a gente sabe, pelo menos assim, exatamente eu, Letícia de Pavinho, todos esses exteriores aqui do mundo, eu só tenho essa. Então a gente realmente tem que aproveitar. E eu acho que essa questão da perda do meu pai, por isso que me fez refletir muito. Gente, eu tô nessa vida. A vida do meu pai não já mais está aqui. Então, por que que vale a pena viver? Então, essa minha tríade de explorar, de conectar, de transformar, me move muito. Então, eu realmente vivo a vida intensamente com o que faz sentido pra mim, porque é isso, pode acabar amanhã, pode acabar daqui muitos anos, eu espero que ainda tenha muitos anos pra explorar, mas a gente tem que parar de adiar a nossa felicidade, adiar o pensamento do que faz sentido pra gente e se jogar, realmente se aventurar e ousar. E tem tantas mulheres inspiradoras que podem te puxar pra isso, tem tantos movimentos que você pode entrar se você não quiser fazer sozinha, sabe? Mas é realmente Uhum. ser fiel ao que você acredita, eu acho que é uma das coisas mais importantes. Perfeita. E tentar, pessoal, tente, não pense Gente, que você não é capaz. Olha aí o que a Alê fez, gente, trabalhando com o Ministério do Turismo. É uma coisa que eu nem eu sabia. Provavelmente você que está me escutando também não. Então, assim, é a gente se jogar e tentar, e tudo bem receber não, tá tudo certo. Aquele sim pode mudar tudo, né, Lê? pode mudar. E um sim vai puxando o outro sim. Então é isso. Exato. Bate em todas as portas possíveis. Alguém vai acreditar em você. É sempre sobre a pessoa que te olha do outro lado e acredita no que você está falando, no seu objetivo, no seu propósito. Então se joga. Sejam. Eu sempre falo, né, que às vezes cara de pau te leva muito mais longe do que o talento, né? Então vai Uhum. pra cima, fala com as pessoas e você vai conseguir chegar lá. Perfeita. Olha, que honra ter você aqui. Muitíssimo obrigada, viu? Eu amei nossa conversa. Obrigada. Amei nessa conversa. Foi incrível. Conte comigo e que a gente possa se ver Obrigada. pessoalmente, né? Sim. Beijo. Beijos. Tchau.